Sobrancelha feita não é coisa de mulherzinha, não, senhor. E aí, bonita? Você que vai se tornar uma designer de sobrancelha e você acha que você vai ter um público estritamente feminino, você se engana. A não ser que isso seja uma opção sua, porque em dia o nosso público-alvo deixou de ser preenchido somente por mulheres e passou também a ser composto por homens que estão cada vez mais vaidosos, entenderam a necessidade de se cuidar e é claro que ter uma sobrancelha limpa com aquele designer harmonioso faz parte desse cuidado. Contudo, é um campo que temos que pisar com cuidado, porque você não vai entregar para o seu cliente masculino o mesmo designer que você faz na sua cliente feminina. Se você fizer isso, vai fazer uma vez só, porque vai ganhar a raiva daquele cliente e pode ter certeza que ele nunca mais vai pisar no seu espaço. Além da dor de cabeça que você trará para ele, pois com certeza ele ficará constrangido em aparecer em público e quando aparecer a zoação vai ser total. Você vai querer ser o pivô de tudo isso? Claro que não. Por isso eu sugiro que você siga as dicas que eu vou te passar aqui no canal. Afinal, o trabalho é quase o mesmo. Porém, existe uma palavra quase, não é o mesmo. Falta alguma coisa. Uma coisa que faltou comentar é: você não vai entregar um designer feminino para esse cliente se ele não quiser um designer feminino. É errado eu fazer isso? Eu deixar meu cliente com a sobrancelha feminina? Ué, se ele quiser, se for a vontade, o desejo dele, você pode aplicar a técnica que for, entendeu? É uma técnica que existe, é uma técnica que você não tá errando, você não tá deixando a cauda grossa, não tá modificando em nada. Apenas você tá deixando uma sobrancelha feminina num cliente que ele está pedindo uma sobrancelha feminina, ele vai se sentir feliz, ele vai se sentir realizado, então dá a sobrancelha feminina, não é errado. Porém, se é um homem mais masculino, ele quer apenas fazer aquele designer, não é correto a gente falar limpar, mas ele quer fazer aquele designer não tão arqueado, então você vai entregar do jeito que o seu cliente quer. Existem as duas técnicas. Você que vai escolher e na conversa com esse cliente que você vai saber qual técnica que você vai entregar para ele. Eu falo isso porque eu me lembro como se fosse hoje, no início da minha carreira. Veio uma cliente que ela queria que eu colocasse, que eu fizesse a cauda dela tão grossa quanto o começo. E assim, eu ia engrossando aos poucos, né, dentro daquilo que eu aprendi que era correto. E ela não estava satisfeita com aquilo, ela queria realmente uma sobrancelha bem mais grossa. Ela, não, mas olha isso daqui que você tá fazendo, não é assim que eu quero. Ainda ela ficou estressada e falou assim, eu quero aqui, igual aqui. Ela fez bem assim, e eu não sabia me impor. Eu tava muito no começo da carreira e eu tentando falar com ela tava me dando um banho ali de estresse, sabe? De nervosismo. E eu fiquei bem estressada, mas graças a Deus eu não fiz o que ela pediu, porque às vezes quando a pessoa não sabe se impor e ela tá muito no começo da carreira, então fica um pouco difícil, né? Você não sabe o que falar, você não sabe como se expressar, você não tem argumentos o suficiente. Por isso que é tão importante a gente sempre estudar, porque o estudo te traz isso, né? Ele te traz a liberdade de você poder falar com a sua cliente, expor o que você sabe, não é nem o que você tá pensando, é o que você sabe. Você tá ali para prestar um trabalho de excelência para ela e não fazer uma catástrofe no rosto dela. Que nem quando eu era cabeleireira, aparecia cliente que às vezes elas estavam tristes, né? Às vezes estavam de TPM, às vezes estavam, enfim, cada um com seus problemas, né? A gente sabe que mulher nós somos às vezes meio que bipolares, né? É uma questão geral. E então, às vezes elas estavam loiras, passa preto. Ou então tinha aquele cabelo compridão, pode cortar. E depois elas iam se arrepender daquilo. Então eu nunca fui de ouvir muito cliente. Eu falei, não, vai pra casa, pensa, se for isso que você quiser, realmente eu vou fazer. Mas eu nunca ia de sopetão, assim, a cliente quer, vamos lá, vamos fazer, porque eu tinha certeza que ela ia se arrepender. Só que a sobrancelha, se ela se arrepender depois, não tem como você voltar atrás, a não ser com um processo de despigmentação. Então a gente tem que ser feito o que pode ser feito dentro do estudo, dentro do visagismo, dentro do designer. Então tem fatos que acontecem aí no decorrer da nossa profissão que ensinam muito pra gente. Às vezes uma cliente exigente, às vezes até mais... Eu tô tentando achar um nome legal assim, mas realmente tem pessoas mais chatas, né? Elas te ensinam mais do que uma cliente que às vezes não exige tanto de você. Eu sei que aquele dia daquela cliente, eu não vi a hora de chegar em casa pra chorar. E foi o que eu fiz.
Muitas das vezes eu ia pra casa, chorava, depois enxugava as lágrimas, levantava a cabeça, no dia seguinte eu tava lá. Mas tudo que acontecia, às vezes, no decorrer da profissão, aquela cliente que exigia um pouco mais de mim, ela fazia eu voltar para os estudos e ver o que tinha ocorrido naquele caso, e se era certo eu ter agido daquela forma que eu agi, enfim, então isso fez muito parte do meu crescimento. É legal falar isso aqui para vocês, porque nem sempre vai ocorrer mil maravilhas e você vai conseguir entrar para trabalhar e o seu dia vai ser 100% e as suas clientes vão ser todas flores, porque não é isso que acontece. Nós somos, sim, diariamente desafiadas, mas o que importa é a gente ter garra, continuar. Hoje, para mim, já flui tudo de uma forma muito mais fácil, porque o estudo me lapidou muito, né? Isso de ter corrido atrás me lapidou de uma forma assim que eu estou preparada para qualquer situação. Eu acho, claro, que a vida às vezes nos surpreende, né? Então por isso eu sempre estudo e busco me lapidar cada vez mais. Mas eu achei bem interessante passar isso para vocês. Mas voltando ao nosso cliente homem, é ideal que você chegue, você atenda ele, você entregue uma ficha de anamnese para esse cliente e converse um pouco com ele para saber o que ele espera desse designer. Primeiro, eu tenho vários clientes de designer que não deixam colocar pinça de jeito nenhum, porque eles têm dor. Então, pinça, cera, esquece. Linha, esquece. É navalha, entendeu? A maioria, vou te falar ainda que 80%, a maioria dos meus clientes, só de designer de sobrancelha, é navalha. Então, eles não pagam pra sentir dor. É fato. Então, isso é legal, você chegar e conversar com ele. E aí, você tem medo da pinça? Você suporta um pouquinho de dor? Você prefere só passe a navalha, faça o designer com navalha? É errado? Não. Porque aquele cliente que for deixar ele confortável e feliz, tá certo, desde que você esteja dentro da ciência que você estudou. Agora, se o cliente chega e fala, não, eu quero uma sobrancelha mais arqueada, eu quero chegar chegando, eu gosto desse jeito, eu gosto desse estilo. Perfeito, você vai entregar esse estilo pra ele, entendeu? O que é certo é o que ele quer, dentro da ciência, dentro do estudo do designer. Se o cliente quiser também uma micropigmentação, porque eu já fiz muito micropigmentação em homens, a gente vai fazer o designer ali, vai fazer o desenho, vai mostrar pra ele, ele concordando, vamos micropigmentar. Quer ele queira uma sobrancelha mais discreta, só pra cobrir as falhas, quer ele queira uma sobrancelha mais arqueada, mais quadradinha, chame um pouco mais de atenção ali, não tem problema. A vontade dele é lei e a gente vai atender sim a vontade desse cliente. O que é interessante também a se falar é que às vezes o cliente chega simplesmente para fazer um designer de sobrancelha, mas as sobrancelhas de homens costumam ser bem falhadas. Então você tem que mostrar para ele os prós dele fazer uma micropigmentação, porque ele pode ter uma ideia totalmente errada sobre uma micropigmentação masculina. Ele pode não achar que vai simplesmente corrigir aquelas falhas que ele já tem, se ele não quiser um desenho tão geométrico, e você vai entregar para ele. Então você mostra umas fotos, tenha sempre um portfólio, claro, lembrando que para você mostrar esse portfólio, os clientes que constam nele têm que ter autorizado a divulgação dessa imagem. Você não pode mostrar sem o cliente ter autorizado. Mas o cliente autorizando, você vai mostrar a foto e ele vai ver que é uma coisa realmente que vai ajudar e vai acrescentar demais no dia a dia dele, no visual. E ele vai se olhar no espelho e vai se sentir sim mais satisfeito, porque a sobrancelha faz toda a diferença na composição da beleza, tanto feminina quanto masculina. E vai garantir aí pra ele um olhar bem mais harmonioso, bem mais satisfatório. Outra coisa que impede bastante homens de fazer micropigmentação é a dor. Homens são sim mais sensíveis à dor e eles têm muito medo de sentir dor, então você explica pra ele que você usa anestésico se você usar, e eu indico a você que use, porque cliente sentindo dor é muito ruim. É muito ruim, você não quer sentir dor, você não gosta de sentir dor, então não faça ninguém sentir dor também. Anestesia esse cliente a ponto dele não sentir dor realmente. Então você explica pra ele que ele não vai, que é mais tranquilo do que uma pinça, a micropigmentação. É interessante você até divulgar isso de uma forma mais eficaz, porque o medo é um grande tabu aí das pessoas quanto à micropigmentação. Muita gente deixa de fazer micropigmentação com medo da dor. Agora, sabe aquelas medições que nós fazemos no paquímetro para uma mulher? Então, aquelas medições, gente, praticamente vocês têm que deletar, tá? Porque com o homem funciona diferente. O homem, ele vai ter umas falhinhas ali. Geralmente, é muito comum você encontrar cicatrizes
em sobrancelhas, tanto feminina quanto masculina. Não sei o que acontece que tanta gente tem cicatriz na sobrancelha. Se chega uma mulher, a gente consegue entregar aquele designer lá, bonito, oferecer pra ela, trabalhando em cima dos pelos dela. Você consegue colocar uma rena se ela não quiser a micropigmentação. Já para homens, você acaba não usando essa rena. Você acaba não retocando com sombra, você acaba não passando nem lápis. Então você tem que trabalhar ali nos pelos que ele tem e fazer um designer mais discreto. Aos poucos, você vai conhecendo esse cliente e vendo o que ele espera realmente de você. Na primeira visita, eu indico que você faça um desenho mais harmonioso, mais discreto possível, entregue menos. Se ele falar pra você, não, olha, eu acho que você poderia caprichar aqui, ou que você poderia tirar mais ali, então você vai indo conforme o seu cliente vai falando. Deixa que ele te guie quanto à sobrancelha dele, pra você ver o que ele espera, até que você conheça e ele saiba realmente o que ele tá esperando e poder entregar sem ter tanta cautela, sem pisar tanto em ovos, vamos até falar assim. Mas realmente a gente tem que fazer isso, tá? Mas se seu público é somente feminino e você está pensando em ter um público masculino também, a minha ideia aqui para você é: fala para suas clientes, fala que agora você também está atendendo sobrancelhas masculinas. Fala para ela avisar o marido delas, levarem o marido delas, para elas levarem o filho, para levar de repente o irmão ou pai, porque mulher pega muito no pé de homem para fazer sobrancelha. A maior parte assim das visitas que eu tenho aqui são as noivas que pediram para eles virem fazer a sobrancelha, ou as esposas. Sempre tem uma mulher por trás aí querendo que eles façam esse designer de sobrancelha. Então, é muito viável você falar para suas clientes mulheres trazerem os homens de casa para vir fazer a sobrancelha com você. Outra coisa que pode ser feita também, que fica lucrativa, é você fazer uma parceria com uma barbearia. De repente você atende lá um dia por semana e ele marca alguns designers consecutivos ali para você não perder o seu dia, né? Você atender vários, um atrás do outro, porque na barbearia também tem uma grande pedida de sobrancelhas, de designer para sobrancelhas. Agora em seguida eu vou deixar aí para vocês algumas fotos de sobrancelha masculina para vocês verem como funciona um designer. Eu não vou deixar aqui medições específicas, mas existe um curso para designer de sobrancelhas masculino e eu vou deixar umas fotos de antes e depois para vocês verem a diferença que faz na composição e que harmonia que dá no rosto masculino uma sobrancelha bem feita. Então, já aproveitando, gostou do vídeo? Me ajuda, se inscreve no canal, ativa o sininho e logo mais eu venho com mais novidades para vocês. É isso aí, fiquem com Deus.